Desde os murmúrios do berço, quando a alma de Jorge mal desabrochava para o mundo, já se anunciava uma saga de fé, coragem e devoção que ecoaria através dos séculos, culminando, como um rio encontra o mar, em uma prece que ainda hoje acende a esperança em milhões de corações. Imaginem a Capadócia no final do século III, uma terra de paisagens dramáticas e culturas milenares, berço de um menino que, sem o saber, estava destinado a tecer um dos mais belos capítulos na tapeçaria da cristandade. Jorge nasceu em uma família cristã fervorosa, uma fé que naqueles tempos era mais do que uma crença. Era um ato de resistência, um risco constante. Seus pais, embora de posses e boa estirpe, ensinaram-lhe desde cedo o valor da humildade, da compaixão e da inabalável verdade do Evangelho. Não era uma infância comum a de Jorge. Enquanto outras crianças se perdiam em jogos e fantasias efêmeras, ele parecia carregar uma seriedade incomum, uma quietude observadora que denotava uma alma em busca de algo maior. Seus olhos, desde cedo, fitavam o horizonte não com a curiosidade infantil, mas com uma profundidade que parecia perscrutar os mistérios da existência. A educação que recebeu não se limitava aos ensinamentos religiosos. Ele foi instruído nas artes da guerra, na retórica e nas ciências da época, preparando-o para a vida militar que era, então, uma das poucas avenidas de ascensão social e de serviço ao império. Contudo, cada lição de estratégia ou cada treino com a espada parecia apenas aprimorar não um guerreiro para César, mas para uma causa muito mais sublime. A fé de seus pais não era uma imposição, mas um legado, plantado como uma semente em solo fértil, nutrida pela oração diária e pelo exemplo vivo de uma vida dedicada a Cristo. A Capadócia, com suas igrejas rupestres e comunidades cristãs secretas, era um caldeirão onde a fé se forjava na adversidade, e Jorge absorvia tudo isso com uma sede insaciável. A infância e a juventude de Jorge foram, portanto, um período de gestação, um prelúdio silencioso para a sinfonia que sua vida se tornaria. Cada experiência, cada aprendizado, cada semente de fé plantada em seu coração, tudo convergia para o momento em que a chama de sua vocação se acenderia em um fogo inextinguível, iluminando não apenas sua própria jornada, mas também o caminho de incontáveis almas que ainda hoje buscam em sua figura a força para enfrentar seus próprios dragões. Era a aurora de um santo, a quietude antes da tempestade, a promessa de um arauto da verdade que se ergueria para defender a fé com a mesma coragem com que empunhava sua espada. São Santo, a luz dos santos iluminando o seu caminho. À medida que Jorge crescia, a Capadócia e o Império Romano fervilhavam com tensões e perseguições. O cristianismo, apesar de sua crescente popularidade, era visto como uma ameaça à ordem estabelecida, e seus seguidores eram frequentemente alvo de éditos imperiais brutais. Nesse cenário conturbado, Jorge, impulsionado por sua formação e pela tradição familiar, ingressou na carreira militar. Sua inteligência, sua força física e sua disciplina natural fizeram com que rapidamente se destacasse, ascendendo a posições de comando. Chegou a tribuno e, eventualmente, a membro da guarda pessoal do imperador Diocleciano, um dos maiores perseguidores dos cristãos na história. Essa proximidade com o centro do poder imperial, paradoxalmente, foi o que o expôs ainda mais à brutalidade da perseguição e o forçou a confrontar a verdadeira natureza de sua fé. A vida na corte era luxuosa e sedutora, mas Jorge nunca perdeu de vista os valores que seus pais lhe haviam inculcado. Observava com angústia os sofrimentos de seus irmãos na fé, enquanto era compelido a participar de rituais pagãos e a testemunhar a crueldade contra aqueles que se recusavam a renunciar a Cristo.
Era um período de intensa luta interior, onde o desejo de servir ao império colidia frontalmente com os ditames de sua consciência e sua devoção a Deus. Essa encruzilhada moral não o enfraqueceu, mas o fortaleceu, forjando em seu espírito uma convicção inabalável. A semente da fé, plantada na infância, começava a germinar em um campo de batalha espiritual. Foi nesse contexto que Jorge experimentou uma profunda transformação pessoal. Não se tratou de uma conversão súbita, mas de um amadurecimento progressivo de sua fé, culminando em uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida e o de muitos outros. Testemunhando os martírios e a firmeza dos cristãos, ele compreendeu que sua lealdade maior não era ao imperador, mas a Cristo. A vocação militar, antes vista como um caminho de honra e serviço, agora se revelava como um palco, onde sua verdadeira missão seria defender a fé com a mesma bravura com que empunhava a espada. A descoberta dessa vocação mais profunda não veio sem um preço. Significava renunciar a uma carreira promissora, à segurança, à honra mundana e, possivelmente, à própria vida. Mas para Jorge, a escolha era clara. Entre a glória terrena e a glória eterna, não havia dúvida. Ele estava pronto para a batalha final, não contra exércitos de carne e osso, mas contra as forças da opressão e da incredulidade, armado com a invencível espada da fé. O ponto de inflexão na vida de São Jorge ocorreu de forma dramática, digna de lendas que se contam ao redor das fogueiras e se sussurram em orações. Em uma reunião solene, onde o imperador Diocleciano promulgava mais um de seus éditos sanguinários contra os cristãos, Jorge, então um distinto oficial romano, tomou uma atitude que chocou a todos os presentes. Erguendo-se em meio à corte, ele não apenas declarou publicamente sua fé em Cristo, mas também denunciou a crueldade e a injustiça da perseguição. Sua voz ressoou pelo salão, um grito de verdade e coragem em meio à tirania. Esse ato de bravura não foi um impulso irrefletido, mas o culminar de sua profunda transformação pessoal e da descoberta de sua vocação. Ele havia distribuído seus bens aos pobres, libertado seus escravos e se preparado para o que sabia ser inevitável. Sua declaração foi um ato de autêntico martírio, uma oferta de sua própria vida em defesa de seus irmãos na fé. A ira do imperador foi imediata e implacável. Jorge foi preso, torturado e submetido a uma série de suplícios cruéis, com o objetivo de fazê-lo renunciar à sua fé. Contudo, em cada provação, ele permaneceu firme, inabalável, sua fé brilhando ainda mais intensamente sob o peso do sofrimento. As lendas narram que, durante seus tormentos, Jorge realizou milagres, convertendo alguns de seus algozes e até mesmo a imperatriz Alexandra, que, tocada por sua fé inabalável, também se declarou cristã e foi martirizada. Embora a historiografia nem sempre confirme todos os detalhes lendários, o cerne da história permanece. Jorge foi um testemunho vivo do poder da fé diante da mais extrema adversidade. Ele não era apenas um soldado, tornou-se um arauto da verdade, um pregador silencioso que, através de sua resiliência e de seu amor a Cristo, inspirou muitos a perseverar e a abraçar a fé. Sua pregação, embora não fosse feita de longos sermões, era eloquente em cada cicatriz, em cada palavra de conforto que proferia a outros prisioneiros, em cada olhar de esperança que lançava ao céu. Os dons de pregação de São Jorge não se manifestavam em púlpitos, mas nas catacumbas da alma, nas masmorras da opressão, onde a palavra de Deus era mais necessária e onde seu testemunho ressoava com a força de um trovão. Ele se tornou um modelo de resistência, um farol de fé para as comunidades cristãs clandestinas, um verdadeiro doutor da Igreja, não por seus escritos, mas por sua vida, que ensinava a todos o caminho da perseverança e do amor incondicional a Cristo.
Sua canonização foi um reconhecimento de sua santidade, de seu sacrifício supremo e de seu papel indelével na história da Igreja. Um exemplo eterno de que a fé pode mover montanhas e vencer os mais terríveis dragões. O martírio de São Jorge, ocorrido em 23 de abril de 303, foi o ápice de sua jornada terrena, mas longe de ser o fim de sua influência. Pelo contrário, sua morte heróica catapultou-o para o panteão dos santos mais venerados, transformando-o em um intercessor poderoso e um símbolo universal de coragem e fé. As lendas sobre seus milagres começaram a se espalhar rapidamente, superando as barreiras geográficas e culturais, e a mais famosa delas, a da luta contra o dragão, tornou-se um arquétipo da vitória do bem sobre o mal. Embora essa lenda não faça parte dos relatos históricos originais de sua vida, ela capturou a imaginação popular e ressoou profundamente com a experiência humana, tornando-se um poderoso símbolo da luta espiritual. O dragão, nesse contexto, representa não apenas o mal físico, mas também as tentações, as dúvidas, as perseguições e todas as forças que buscam afastar o homem de Deus. São Jorge, com sua lança e seu cavalo branco, tornou-se o cavaleiro da fé, o protetor dos oprimidos, o guerreiro celestial que combate as trevas em todas as suas formas. Essa imagem poderosa e universal fez com que São Jorge fosse adotado como padroeiro por inúmeros países, cidades, ordens militares e profissões ao redor do mundo. Da Inglaterra à Etiópia, de Portugal ao Brasil, sua figura é invocada em momentos de perigo, em busca de proteção e de força para enfrentar os desafios da vida. Ele é o santo guerreiro, mas também o santo da paz interior, da coragem moral e da fé inabalável. Seu legado não se restringe apenas às batalhas físicas, mas se estende à luta diária por justiça, por verdade e por compaixão. As histórias de seus milagres, sejam elas lendárias ou historicamente registradas, servem como testemunho de sua intercessão contínua. Inúmeras pessoas, ao longo dos séculos, relatam ter recebido graças e auxílio por meio de suas orações a São Jorge, consolidando sua reputação como um intercessor próximo do povo, um santo que entende as angústias e as esperanças de seus devotos. Ele se tornou um doutor da Igreja não por tratados teológicos, mas por sua própria vida, que é uma lição viva de fé, esperança e caridade. A devoção a São Jorge é um elo que conecta gerações, uma corrente inquebrável de fé que demonstra a perenidade de sua mensagem e a profundidade de seu impacto na alma humana. Ele é o exemplo de que a fé, quando vivida com intensidade e coragem, transcende o tempo e o espaço, continuando a inspirar e a transformar vidas muito depois de sua passagem por este mundo. O legado de São Jorge é um rio caudaloso que atravessa a história da Igreja e da humanidade. Um testemunho vibrante de que a fé, a coragem e a devoção podem transformar a vida de um indivíduo e inspirar milhões. Sua história não é apenas um relato de martírio e heroísmo, mas uma narrativa contínua de esperança, perseverança e intercessão divina. Ele permanece séculos após sua morte, uma figura central na devoção popular, um farol de luz em tempos de incerteza, um companheiro nas lutas diárias. A imagem do cavaleiro em sua armadura reluzente, enfrentando o dragão, transcende a mera iconografia. É uma metáfora poderosa para os desafios que cada um de nós enfrenta em sua jornada. Seja o dragão da doença, da injustiça, do desespero ou da tentação, São Jorge nos lembra que, com fé, somos capazes de superá-los. Ele nos ensina que a verdadeira batalha não é travada com espadas e lanças, mas no campo de batalha da alma, onde a fé em Cristo é nossa armadura mais forte. A devoção a São Jorge é mais do que uma tradição. É uma prática viva,
um diálogo constante com um santo que, por sua própria vida, provou a força da fé. Ele é um doutor da Igreja por sua pregação silenciosa, por seu exemplo, por sua capacidade de inspirar e guiar. Ele é o intercessor próximo, aquele a quem o povo recorre em seus momentos de maior necessidade, sentindo a proximidade de um guerreiro que compreende as aflições e que luta ao lado de seus devotos. Ao chegarmos ao final desta jornada narrativa, onde cada palavra buscou pintar um quadro da grandiosidade de São Jorge, é natural que nossos corações se voltem para a oração. É no ato de orar que nos conectamos com essa herança de fé, que pedimos a intercessão do santo e que renovamos nossa própria coragem. Que a vida de São Jorge nos inspire a enfrentar nossos próprios dragões com a mesma fé inabalável, a mesma coragem e o mesmo amor a Cristo que ele demonstrou em cada passo de sua trajetória. Que sua história nos lembre que mesmo nas maiores adversidades, a luz da fé jamais se apaga e que em cada um de nós reside a força para sermos guerreiros da luz, defensores da verdade e arautos da esperança. E agora, com os corações abertos e as almas elevadas, unamo-nos em uma prece dedicada a este grande santo, cujo nome ressoa com a promessa de vitória. Oração a São Jorge glorioso. São Jorge, valoroso guerreiro da fé e protetor dos aflitos, nós nos voltamos a ti com a humildade de quem reconhece tua inabalável coragem e tua ardente devoção a Cristo. Em meio às batalhas da vida, somos muitas vezes cercados por dragões de medo, dúvida e adversidade. Com tua lança invencível, ó São Jorge, perfura as trevas que nos assaltam e ilumina nosso caminho com a luz da esperança. Concede-nos a fortaleza para enfrentar as provações, a sabedoria para discernir o bem do mal e a perseverança para jamais desistir da fé. Intercede por nós junto ao Altíssimo, para que sejamos dignos de sua graça e proteção. Que teu exemplo de lealdade a Cristo nos inspire a viver com integridade e a defender a verdade em todos os momentos. Ó São Jorge, cavaleiro celestial, protege-nos de todo mal visível e invisível, ampara-nos em nossas fraquezas e guia-nos rumo à vitória espiritual. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de oração. Inscreva-se e ative o sininho para receber todos os nossos santos vídeos.